Eu vou apresentar para vocês o Java 8, de uma maneira bem prática, vou codificar bastante aqui com vocês. Então eu queria pedir para vocês levantarem as dúvidas e perguntarem, mas e se for assim? E se a gente tentar fazer desse jeito? Desse jeito pode? Desse jeito funciona? Tá ok? Pode. O máximo que vai acontecer vai falar, eu falar, não sei, tá ok? Perguntem sim, tá? Tem um monte de coisa que a gente está descobrindo no Java 8, idiomismo, se assim é mais interessante de usar, é mais legível, tem bastante questões interessantes. Um primeiro questionamento, né? O título da palestra tem Java 8, tem Lambda no nome, e o intuito na palestra não é definir Lambda, Clojure. Quem conhece aí, sempre tem gente que conhece mais, de programação funcional. Programação funcional vai muito além do que a gente vai ver aqui, tá? A gente vai ver na prática o que acontece no Java 8. Porque daria para a gente fazer um estudo, sim, matemático, computacional, sobre as funcionalidades de programação funcional no Java 8. Não é nosso intuito, mas deixei até um link aí para um post legal que tem no blog da Kaelon, mais teórico, de computação, com Lisp, JavaScript. Mas o que a gente vai ver aqui mesmo é o prático, é o que vai mudar no dia a dia de vocês programando com Java. Quem aqui já está usando Java 8? Legal. Tá, eu também, mais que indico a gente usar, vocês encararem, fazerem o switch da versão, porque está totalmente estável e pode ser sim usado em produção, tá ok? Ficou aí durante um ano em beta, em release candidates, tá certo? Não tenham medo. Só para dar uma ideia para vocês, no Java 1.0, né, que é de 95, certo? Tem 20 anos agora, a gente não conseguia nem utilizar o mínimo de programação funcional, porque não existia nem as classes anônimas, né? Como muitos de vocês sabem, o que a gente vai fazer hoje, a gente fazia antes com classe anônima, mas no Java 1.0 nem isso existia, tá certo? É só a partir do Java 1.1 que isso acontece. Deixei um exemplo aqui no Java antigo, tá ok? Se a gente quer trabalhar, dado uma array list de usuários, imprimir o nome de todos os usuários, a gente escreve um código mais ou menos assim, certo? Parece difícil de entender? Não, né? É o habitual, é o que a gente costuma escrever, tá bem? A gente vai ver aqui na palestra que dá para escrever isso aqui de uma outra forma no Java 8. E não é porque diminui em uma linha que é vantajoso, tá certo? No começo, quando a gente começa a programar, a gente sempre é animado com isso, quero escrever em menos linhas. O objetivo aqui não é escrever em menos linhas. É ter mais expressividade e ganhar algumas coisas em relação à concorrência e poder programar de uma forma que outras pessoas vão entender seu código de uma maneira mais fácil ainda. Tá certo? Não que isso aqui não seja fácil, tá? É difícil questionar, falar, Paulo, mas vamos então diminuir a quantidade de linhas disso, para quê? Já é pouco, tá bem? Esse negócio de lines of code é uma métrica que não é muito confiável, tá bem? Não é porque você escreve em menos linhas que a sua linguagem, seu framework é melhor. Tá ok? Nem que é pior também. A gente costuma fazer isso aqui, né? Mas será que eu consigo deixar genérico um loop desse? Porque esse aqui é um loop que imprime o nome do usuário. E se eu quisesse fazer um loop que imprime o sobrenome do usuário concatenado com o nome e pular de 2 em 2? A gente vai colocando linhas aqui, não é? Se eu quisesse deixar isso aqui genérico, a gente teria que criar alguma coisa assim, ó. Não sei se vocês já viram alguma coisa, tem gente que programa, isso aqui tem a ver com o command pattern, né? Então você tem um bloco de execução que você recebe um usuário, e imagine que a gente teria um método que vai se chamar, sei lá, for each, ou para cada, ou executa para cada um, que, dado uma lista de usuários, e dado um bloco, alguma coisa parecido com um runnable que recebe um usuário, a gente vai lá, e lá dentro desse for each, ele faz esse for, e dentro desse for, para cada usuário, ele executa o trecho desse bloco. Parece interessante isso? Parece que a gente está fazendo coisas aqui que... Olha aí, ó. Tá bem? Aí eu escreveria um código assim. O que vocês acham? É melhor a gente escrever um código assim ou aquele for que está ali atrás? Um monte de vocês ainda está tentando decifrar o que está escrito aqui. Eu concordo, tá? Por quê? Porque não é normal. A gente não costuma escrever no Java um código assim para fazer um for, né? Um for no Java sempre está lá o for, bem gritante e presente. Esse paradigma da gente passar uma classe anônima para alguém executar um for no nosso código é algo que não é do dia a dia de um programador Java tradicional.
Tá? Só quero mostrar para vocês como essa ideia nova que que entrou no Java 8 quebra um pouco as nossas pernas, quem está habituado com Java, tá? Porque é mais ou menos assim que a gente vai programar, só que com Lambda, tá? A gente vai ter algum carinha que vai fazer um for each e a gente vai passar, eu quero fazer o system out println nesse for each. Você não vai abrir chaves, fechar chaves com o for, com o comando for. Mas a minha pergunta, eu quero saber tem vantagem eu fazer isso em relação àquele outro for que eu mostrei? Tá bem? Parece até desvantajoso, né? Tá mais difícil da gente ler, não é? Correto? Então eu quero mostrar, quero que vocês saiam daqui não só falando, vi as novidades do Java 8, eu quero que vocês saiam falando, tem vantagem de como usar, fica mais sucinto, fica mais fácil de ler e mais fácil de escrever. Isso aqui não está muito mais fácil de ler e muito mais fácil de escrever. Tá ok? Se eu quisesse criar uma nova lista, então eu quero fazer um outro for. Dados os nomes dos usuários, eu quero criar uma nova lista de usuários com todo mundo com o nome com caps lock ligado. Como que eu faço isso? Eu vou ter que passar outro bloco aqui. Também não vai ficar tão trivial. E a gente vai ver alguns truques aqui com o Java 8, que isso aqui vai ficar mais trivial. Tá certo? Deixei outras questões também, né? Somar os pontos dos usuários, somar quantas respostas cada um de vocês tem no fórum do Guji. São tarefas que a gente faz no dia a dia com coleções do Java. E vocês vão ver que o Java 8, essas novidades estão muito atreladas, não só eles, mas estão muito atreladas às coleções. A gente vai programar bastante com collections aqui e ver o que acontece de novidade. Tá bem? Peguei o exemplo Guji, tá? Na track básica tem bastante exemplo com o Guji, com o código fonte que a gente tem do Guji, então eu vou usar aqui. A gente vai ter uma classe pergunta e uma classe resposta, e vamos trabalhar um pouquinho com o Java 8 em cima dessas duas classes. Tudo bem? Vamos para o Eclipse então? Um último disclaimer, quem aqui conhece bastante de Ruby, de C Sharp, de Scala, de Lisp, etc., o Lambda, o Clojure do Java, não é poderoso como nessas linguagens. Nem é um intuito da Oracle e do Java. Tá ok? Vocês vão ver que facilitou muito, mas quem conhece essas outras linguagens pode sair um pouco decepcionado. Tá? Mas no C Sharp dava para fazer isso também, no Java não dá. Mas vocês vão ver que 90% foi feito, o que é muito interessante. Tá? Eu que também sempre reclamo da velocidade de atualização do Java, eu fiquei bastante contente com o que eles fizeram. Tá certo? Vamos ver então no Eclipse? Olha só, eu criei aqui uma classe bem simples. Dá para enxergar aí no fundo? Eu criei uma classe bem simples aí, né? Obviamente não é o código fonte original do Guji, mas só para a gente poder brincar. A gente tem uma pergunta tem o título, o conteúdo e o autor. E além disso ela possui uma série de respostas, uma lista de respostas. Alguma dúvida aí nesse modelo? E eu coloquei um monte de getter e setter aí, tá? Tem um monte de getter e setter aqui. Tudo bem? E além dessa pergunta, eu criei essa classe que se chama resposta. A classe resposta só deixei conteúdo, só para simplificar, ela só tem um conteúdo. Dúvidas nesse modelo? Então, uma pergunta tem muitas respostas. E a gente criou aqui um teste que eu criei 3 perguntas. Qual é o melhor framework web? Como ordenar com Java? E se vai ter mais coffee break? As 2 primeiras perguntas são minhas, Paulo, e a terceira pergunta é do autor Rodrigo. Só para a gente ter 3 perguntas, popular e trabalhar com essas coleções. Tá ok? Alguma dúvida aí? Coloquei vários desafios do dia a dia. Quem tiver algo, Paulo, como que eu faço isso? Pode perguntar, tá bem? A gente vai ver vários, depois vocês podem perguntar e falar, e esse outro tipo de tarefa, como que eu faço? Então a primeira que eu acho que é a mais comum que a gente quer fazer, é ordenar essas perguntas, por exemplo, pela quantidade de respostas que uma pergunta tem. Tá? Repara que essa pergunta aqui tem 3 respostas, essa pergunta tem 1 resposta e essa pergunta tem 2 respostas. Tá? Então eu pergunto para vocês, como que a gente ordena essa collection aqui de perguntas, baseado na quantidade de respostas que ela tem? Por enquanto usando Java 7. E aí, quem me fala? Como que a gente faz isso aqui no Java? O que a gente usa? Ninguém sabe ordenar no Java? E aí, o que eu faço? Collections.sort, não é esse cara? Não tem, até o Java 7 não tem muito, a não ser que você faça uma maluquice, não tem muito como você fugir do collections.sort.
Tá certo? Então eu faço collections.sort e eu passo aqui perguntas. Nesse caso, por que o código não está compilando? Porque para você poder fazer assim, ordena essa coleção, os objetos que estão lá dentro têm que ser ordenáveis, têm que ser comparáveis, né? E a classe pergunta não é comparável, ela não implementa comparable. A gente poderia ir lá e implementar comparable. O problema disso é que nem sempre a gente tem acesso à classe modelo que a gente quer transformar em comparable, ou a gente quer dar um outro tipo de ordenação, né? Um outro critério de ordenação. Então, se eu quero dar um critério de ordenação aqui dentro, sem mexer na classe pergunta, o que a gente faz aqui? Passa um comparator, né? Eu podia fazer bonitinho, criar aqui uma classe que se chama classe comparadora de perguntas, e fazer algo super organizado. Mas não, eu vou fazer do jeito que o pessoal costuma usar. Como que é? Costuma colocar aqui dentro mesmo a classe anônima e falar que esse cara é um comparator de perguntas. E aqui está reclamando porque está faltando esse método. Tá certo? É isso aqui que as pessoas costumam fazer, não é? Tudo bem? Então, ok com esse código? Classe anônima. Quem não conhece muito Java, isso aqui dói um pouco, né? Essa sintaxe da classe anônima. Mas é assim que a gente usa. E aí, como que eu faço então? Dada a pergunta 1 e dada a pergunta 2, quero ordenar pelo número de respostas. Que código que eu coloco aqui dentro? Eu vou fazer um if, né? Pegar. Eu tenho que pegar o P1 e pegar respostas dela, o tamanho, certo? Quantas respostas tem na pergunta 1? E aí? Eu comparo esse cara com quem? Com o do P2, né? Tá tranquilo o código aqui? Se ele for menor, eu retorno -1. Lembra? Esse aqui é o contrato da interface comparable comparator, né? Você retorna um número negativo se esse é menor, um número positivo se esse é maior, e 0 se for empate. O que é empate? Isso tudo depende da gente. É a gente que inventa esse critério, né? Então, se for isso, eu retorno -1. Se for o contrário disso, podia ser um else if, tanto faz, eu retorno +1. Caso contrário, eu retorno 0. Dúvidas? No final, eu faço um system out println nas minhas perguntas. Precisa de mais alguma coisa? Se eu rodar esse código aqui, o que a gente vai ter? Bem, saiu o toString feio aqui da pergunta, né? Não está dando para a gente verificar se está certo. Vamos lá aqui na classe pergunta, vamos reescrever o método toString, para pelo menos ele retornar o this título, tá? Só para aparecer mais bonitinho lá, vamos executar de novo? Olha aqui, ó. A primeira é como ordenar com Java, a segunda é vai ter mais coffee break, a terceira é qual é o melhor framework web. Vamos verificar se é isso mesmo? Aqui no teste, ó. A primeira é como ordenar com Java, só tem uma resposta, essa tem 2, essa tem 3. Funcionou? Dúvidas aqui no Java velho? Vamos ver a primeira coisa do Java 8? Antes de mostrar Lambda, eu vou mostrar um dos outros. Entraram 3 recursos importantes no Java 8, tá? E o primeiro é esse aqui. Em vez do que a gente ficar fazendo collections.sort, que é bem chato, agora na própria classe, na própria ArrayList, na própria list, tem um método que se chama sort. Antes a gente fazia collections.sort, agora a gente não faz mais isso. Agora existe um método sort em toda a lista. Tá bem? Antigamente não existia. Tá? Então agora, em vez do que eu fazer collection sort, eu posso pegar todo esse comparator aqui, ó, todo esse código feio que a gente colocou, vou dar um Ctrl V aqui, ó. Olha lá. Esse código novo compila. E não sei porque o Eclipse não quer tirar. Pronto. Esse código novo compila. Tá bem? Porque existe um método sort em perguntas. Quem conhece bem Java sabe que isso aqui é uma interface, não é? List é uma interface. Se antigamente não existia método sort na interface list, será que o pessoal do Java foi lá e colocou um método novo numa interface? Você pode fazer isso numa linguagem? Se você adiciona um método novo numa interface, o que acontece? Qual que é o problema? Você tem uma interface no seu trabalho. Você adiciona um método novo na sua interface, o que acontece? Quebra todas as implementações. A não ser que seja um método bobo como o toString, ele vai quebrar todas as implementações que não tem aquele método.
E o Java nunca colocou esse método sort justo por causa disso. Pode ver que a interface list do Java é idêntica desde a 1.2 de 1998. Olha que legal, hein? 15 anos, o Java ficou aí com a mesma interface. O cara definiu e falou, vai ficar assim. Mas vai envelhecendo, né? Interfaces vão envelhecendo. E começou a não ficar tão legal. O que eles fizeram? Eles adicionaram um método sort dentro da interface list. Mas olha só, estou abrindo aqui a interface list, hein? Abri o código-fonte da interface list. Diferente dos métodos como, por exemplo, retain all, que é um método normal de interface, um método abstrato, o método sort, olha que diferente. Ele se chama método default. Então agora, no Java 8, as interfaces podem ter métodos concretos. Algo parecido com uma classe abstrata. Só não é uma classe abstrata porque você não pode ter atributos, tá bem? São só métodos. Então agora tem esse método sort na interface list, que simplesmente faz o quê? Delega, né? Ele só delega para o collection sort. Tudo bem? Dúvidas aqui? Então com isso o que o pessoal fala, esse tal desses default methods servem para você poder evoluir uma interface. Tinha uma interface muito velha que agora não está suprindo minhas necessidades. Eu consigo sim adicionar novos métodos nela sem quebrar outras implementações. Tá ok? E você pode sim reescrever esses métodos nas suas implementações. Dúvida aqui? Fácil, né? Olha só, não só sort tem perguntas agora, uma lista, na verdade toda collection, mais ainda, na verdade todo iterable. Tem um método agora que se chama forEach. Para fazer algo parecido com aquele slide que eu coloquei. O forEach, aí você precisa conhecer, ele recebe uma nova interface do Java, que se chama consumer. Você passa aqui, ó. Eu tenho um novo consumidor, perguntas é uma lista de pergunta, então eu tenho um consumidor de pergunta. E aí ele tem um método aqui que se chama accept. Esse forEach, o que ele vai fazer? Ele vai fazer para cada pergunta que está aí dentro desse perguntas, ele vai fazer alguma coisa que a gente queira. Por exemplo, imprimir o t.getTítulo. Tá? Olha só, esse código está bem parecido com aquele que eu coloquei no slide, né? Tá bem? Vamos rodar para ver o que acontece? Saíram as 3 sem a gente usar o for. Por quê? Porque aqui dentro desse método forEach, lá está escrito for. Mas agora eu pergunto, grande vantagem fazer isso em vez do que um for, como a gente faz o for tradicional? Grande vantagem isso aí? Não, né? Pouca vantagem, na verdade. Tá? Então isso aqui é só para mostrar para vocês que, ó, olha lá, esse forEach está na interface iterable. Interface iterable antigamente só tinha um método, que é o iterator. Agora ela tem mais métodos. Tá? Então esse forEach e esse sort só são possíveis porque no Java 8 você pode ter um método default numa interface. Esse é o primeiro recurso que eu queria mostrar. E é o que parece ser menos poderoso. Tá bem? Para esse código todo aqui ficar interessante, eu quero mostrar para vocês o Lambda. O Lambda é o seguinte, em vez do que a gente escrever esse monstro que a gente escreveu aqui, a gente pode escrever da seguinte forma. Eu quero fazer um forEach, em vez do que eu ter que escrever... Tá vendo que essa interface só tem um método? Não é? Então, como uma interface só tem um método e você vai implementar uma classe anônima, no Java 8 você não precisa mais escrever o método. Ó. Tá vendo? Isso aqui tudo aqui, ó, vou jogar fora, tá bem? Olha lá, hein? Deletei isso aqui. Estou deletando isso aqui. Vou deletar esses chaves daqui também. Vou deletar essas chaves daqui também, ó. Vou deletar o new. E vou falar aqui entre parênteses que para cada pergunta P, vou chamar de P, para cada pergunta P, eu quero executar esse trecho de código aqui, ó. Pessoal, olhem o código de cima e olhem o código de baixo. Na verdade, é a mesma coisa. Ou quase a mesma coisa, porque não é bem uma classe anônima, mas o resultado é o mesmo. Então o que acontece agora no Java 8? No Java 8, em vez do que a gente precisar escrever um código grande como aquele para uma classe anônima de uma interface que só tem um método abstrato, que só tem um método, a gente pode escrever desse jeito aqui. Por quê? Porque é óbvio que você está implementando o tal do método accept, não tem outro método. O Lambda no Java nada mais é do que uma forma sucinta, além de uns truques atrás, uma forma sucinta da gente
escrever o que a gente fazia antes com uma classe anônima. Não é bem uma classe anônima, tá? Mas é quase isso. Mas é exatamente, ó, o resultado aqui é equivalente. Melhorou um pouco? Um pouquinho, né? Ficou um pouco menos que o pessoal chama verborrágico, Java, que você escreve e não faz nada, né? Diminuiu um pouco e facilitou, porque era óbvio que era o método accept. É óbvio que é o consumer. O for each só recebe consumer. Para que eu tenho que escrever consumer de novo? Para que eu tenho que escrever accept se eu sei que o método é accept? Tá bem? Vamos mais além? Você também não precisa escrever pergunta. Em muitos casos isso aqui está óbvio, não tem ambiguidade. Ele já sabe que é pergunta. Tá bem? Se só tem um parâmetro, a gente também não precisa dos parênteses. Tá certo? E mais ainda, se só tem uma linha de código, assim como no if e no for, a gente não precisa nem das chaves, e mais ainda, que às vezes parece estranho, você não precisa nem do ponto e vírgula. Pessoal, só tirei o que não é obrigatório no Lambda, tá? O parâmetro e as chaves, só tem um comando ali dentro. Dúvidas aqui? E o que é mais comum ainda, é isso aqui aparecer numa única linha, tá? O pessoal não vai escrever assim, o pessoal vai escrever assim, ó. E agora, ficou mais interessante do que o movimento de cima? Tá bem? A partir do Java 8 a gente só escreve assim, a gente não escreve mais o código ali de cima. Vai ser muito estranho você encontrar código assim das pessoas, tá bem? Dúvidas nessa sintaxe? Diga. Se tiver dois métodos, não tem como fazer isso, tá bem? O Lambda no Java só serve para o que eles deram o nome agora de interface funcional. O que é uma interface funcional? Interface funcional é uma interface que só tem um método abstrato. Por que eu fui específico no abstrato? Porque agora interfaces podem ter métodos não abstratos, né? Método default. Olha só, essa classe consumer, essa interface consumer, tem um método só, accept, abstrato. Mas ela tem outros métodos, default. Isso não tem problema. Para você poder escrever um Lambda, precisa ser uma interface. E essa interface precisa ser funcional. O que é funcional? É um conceito de uma interface que só tem um método abstrato. Qual que é a outra interface que só tem um método abstrato? Essa aqui de cima, né? O comparator. Vamos fazer esse mesmo processo aqui no comparator? Olha lá. Então, dado esse monstro aqui, dado o monstro, o que a gente faz? O que eu posso tirar? Como que é? Eu posso tirar toda a assinatura do método e deixar só o que ele recebe. Tá bem? E aí aqui é uma flechinha. E eu posso tirar todo o new, e assim como essas chaves aqui, última. O que está faltando aqui? P1, P2, tem alguma coisa errada ainda. Quem enxerga aí o que está errado? Tem alguma coisa errada ainda. Para mim tá certo. Alguém estava enxergando? Bem, eu vou quebrar em dois aqui para a gente poder enxergar qual que é o problema aqui. Esse tipo de código a gente pode quebrar, né? Eu vou quebrar em dois para ficar legível também. Eu tenho aqui um comparator de pergunta, né? Comparator de pergunta, comparator. Tá certo? Aí a gente deleta esse cara daqui e deleta esse aqui e põe o ponto e vírgula das chaves. If public, pergunta P1, pergunta P2. Dado esses dois caras, eu vou fazer o seguinte. Abre chaves. Tá certinho para mim, só se for meu Eclipse. E aí, alguém enxerga? Já sei. Pessoal, é bem simples o erro aqui, tá? O erro é o seguinte, tem um escopo, e eu já declarei uma variável que chama P1 aqui, tá? Diferente da classe anônima, onde o P1 e o P2 está enclausurado, aqui tem um escopo que está me atrapalhando. Ele está tentando pegar lá de dentro. Eu vou só trocar os nomes aqui das variáveis, só para ele... Tá bem? O problema era esse, tá? Tem o tá, aqui eu quebrei em dois, tá vendo? Ó? Mas a gente pode ir direto, né? Estou indo direto aqui, né? P1, P2. Melhorou aqui esse código?
Esse aqui, mais ou menos, né? Esse aqui também, eu não preciso fazer pergunta P1 e não preciso fazer pergunta P2, que ele tenta dar uma adivinhada. Melhorou aí? Melhorou, mas ainda está feio, certo? Tem uma forma mais bonita de fazer isso aqui, né? Em vez de fazer esse monte de if, quem conhece sabe que a classe integer tem um método que se chama compare, que ela recebe o P1, a quantidade de respostas do P1 e a quantidade de respostas do P2, que ele já faz aquele if maluco que eu tinha escrito aqui, ó. E aí eu não preciso das chaves, e pronto. Melhorou? Legal? Quer ver um jeito mais bonito ainda da gente escrever esse sort? Na própria interface comparator agora, existe um novo método que se chama comparing e que você fala o que você quer comparar. Você fala, dado uma pergunta P, eu quero que você compare quantas respostas essa pergunta tem. Então, tem alguma coisa faltando aqui, né? É sem o ponto e vírgula. Aqui. Não é P1. Não é P1. Desculpa, esse cara aqui já devolve um comparator, tá? Esse cara não precisa do P1 e P2, tá? Só para mostrar para vocês, ficar mais claro, esse cara aqui já devolve o comparator. Tudo bem? Então você não precisa fazer o P1, P2. O comparator comparing, você passa para ele um cara, olha, dado uma pergunta, devolve o critério de comparação. Ele pega isso e encapsula dentro de um comparator. Tudo bem? Então fica mais simples ainda. Se você quiser comparar, se a gente quiser então imprimir de acordo com o nome do autor, o que eu faço aqui? P.get autor. Tá bem? Esse aqui compara pelo nome do autor, pela quantidade de respostas, por o que a gente quiser. Acabou esse negócio de ficar criando o comparator. Na verdade, esse método aqui é uma factory de comparator, que por sua vez recebe um lambda, e esse lambda é quem define quem é que vai ser utilizado como critério de comparação. E aí, melhorou? Olha agora, hein? Compara com o de cima. Tá bem? Agora sim, está muito próximo das outras linguagens. Como era mais simples comparar. Dúvidas aqui? Diga. Então, essa ordenação vai ser sempre crescente, tá? Porque ela... Crescente no sentido... Ele vai usar o comparator da string, e a string vai começar alfabeticamente, tá certo? Ela vai usar o comparator normal. Mas se você quiser, ele tem um método aqui que chama reversed. Tá bem? Ele tem um método aqui que chama reversed, que ele vai inverter a ordem do comparator, e aí você faz ao contrário, tá? Ou para quem conhece também, uma list tem o collections tem um método que se chama reverse, certo? O collections tem um método que se chama reverse order, tá? Reverse e o reverse order para trocar o comparator. Tudo bem? Dúvidas? Reverse não tem no list, mas vai ter no string, eu vou chegar lá. Tem poucos métodos que entraram na list, tá? Na verdade, só 2 métodos entraram na list. Diga. Então, é que aqui você ordenou por um critério. Se você quiser ordenar por outro critério, basta você pedir para ele ordenar por outro critério, tá certo? Porque esse cara toda hora te traz um comparator diferente, de acordo com o critério que você quiser. Ah, eu quero de acordo com o autor, eu quero saber... O autocomplete do Eclipse ainda está ruim, tá? Dentro do Lambda, está melhorando, ainda não está tão bom. Eu quero de acordo com o length do tamanho do nome do autor. Tá bem? Basta você colocar aí e pedir para ele ordenar de novo. Diga. Mas se você quiser, por exemplo, 2 autores com o mesmo nome e aí um segundo critério de ordenação. Tem como você fazer também, tá? O comparator comparing, se não me engano, ele tem um outro método que você pode fazer o desempate. Aqui, ó, ele recebe um outro comparator aqui, tá? Além do extractor. E aí você passa o critério do desempate, tá?
Você delega, fala, se der 0, usa esse outro comparator. Então aí você pode concatenar vários. Tá bem? Dúvidas? Diga. Sempre pode ser reescrito. Tem que ser. Porque senão ele pode quebrar a compatibilidade. Eles inventaram assim. Tá bem? Vamos para o próximo? Legal como ficou a ordenação e o for each, que são coisas que a gente faz no dia a dia. Diga. Esse for each ainda dá para reduzir mais, né? Se eu passar o print ali como parâmetro, né? Não, nesse caso não dá. Eu vou falar do método reference. Nesse caso não dá porque eu estou querendo imprimir o título em particular. Aí ele vai imprimir o toString obrigatoriamente. Já vou chegar nesse caso. Ordenar pelo nome do autor, lambda. Então eu coloquei aqui do thread, né? Porque a gente pode usar isso o tempo inteiro, certo? Que nem quando a gente cria um runnable. Quando a gente faz um new runnable, a gente faz assim, né? Tem o método run, e aqui a gente põe, eu quero fazer system out println, minha thread está rodando, não é? Então, esse esquema de lambda funciona para qualquer coisa que seja uma interface funcional. Adivinha, runnable tem quantos métodos abstratos? 1, então serve o lambda. Então aqui a gente, como que é? Me ajuda aí, como que a gente faz a sintaxe do lambda para esse caso aqui? Apago a assinatura do método, então vai ficar só os parâmetros, e aí? Apago o new ali, ó. E essas chaves, mato essas chaves aqui, fica o ponto e vírgula, o que falta? Falta a setinha aqui, ó. Essa é a sintaxe. Ou eu posso melhorar um pouquinho ainda, o que eu faço? Posso tirar as chaves, por quê? Porque tem só um comando, as chaves e o ponto e vírgula. Tá? Essa é a sintaxe do runnable. Mas ainda, tá? A gente pode passar isso aqui direto para o new thread, né? Eu posso fazer new thread, e o new thread recebe um runnable. Vou passar esse cara aqui como argumento para o new thread, e já vou daqui de dentro mesmo chamar o start. Bonitinho, né? Tá vendo? Passei um runnable direto para o construtor do thread e chamei o start. Tá? É claro que você deve tomar um certo cuidado. Se esse sua thread, o corpo do run, for grande, ele não deveria estar escrito dentro de um lambda. Tá? Lambda normalmente é você escrever algo com 1 ou 2 instruções. Se você tem 10, provavelmente seria mais interessante usar uma classe anônima ou quem sabe até uma classe fora. Tá? Não é para você sair usando aí de qualquer jeito. Dúvidas? Legal aqui no thread? Só também para deixar claro uma coisa que vocês vão enfrentar mais para frente, isso aqui a gente não pode fazer, tá? O lambda não é um tipo especial do Java. Para o lambda existir, ele precisa estar numa associação com uma interface funcional. Cadê a interface funcional aí nessa linha? Eu vou pegar esse flechinha, esse parênteses nada, flechinha alguma coisa, e vou atribuir a um objeto de que tipo? Object, mas esse cara vai sobrescrever que método? Não, o cara que está aqui à esquerda precisa ser obrigatoriamente uma interface funcional. Pode fazer um cast. Seria estranho, mas se você fizer o cast runnable vai funcionar. Não para object, se você fizer o cast para o runnable. Dúvidas? Tudo bem? O lambda não é um tipo especial, tá? Não é um tipo especial do Java. Dúvidas aí? Vou pegar aqui a ordenação por autor, ó. Tem várias ordenações que a gente fez. A ordenação por autor, a gente consegue ainda diminuir um pouco mais o código. Dá para diminuir esse código ainda um pouco mais. Olha só o que a gente pode fazer. Toda vez, é muito comum um lambda ser assim. Dado P, chama o P autor. Dado X, chama o X length. Dado Z, chama o Z mostra. Então tem uma sintaxe que é idêntica, que tem o mesmo resultado, que é, dada a pergunta, chama o getAutor dela. Esse aqui dói um pouquinho mais o olho, tá? Esse aqui dói um pouquinho mais o olho. É muito comum, a gente chama isso de método reference. Está se referenciando ao método, eu quero invocar aquele método ali. Tá certo? É equivalente, mas repara que ficou legível, né? Perguntas, ordena comparando o getAutor da pergunta. Né? Tá vendo como ficou? Aliás, se a gente usar o import static, dá até para tirar isso aqui, né? Eu posso tirar isso aqui fora. Vai ficar mais sucinto ainda, não vai?
Tudo bem? Dúvidas? Para ficar mais claro, esse cara aqui a sintaxe dói o olho a primeira vez, tá? Esse aqui não vai dar para fazer igualzinho, é um pouquinho diferente, ó. Esse aqui, se fosse dado P, imprima P, também dá para fazer a mesma coisa, o tal do método reference. Dado P, imprima P. Eu tiro aqui o P e falo que eu quero invocar o método systemout println, passando o P como argumento, porque só tem um argumento. Se tivesse 2 argumentos, já não compilava esse código, tá bem? Precisa ser obrigatoriamente, como esse aqui é um lambda que recebe um argumento, ele precisa receber um argumento. Dúvidas? Esse é um tipo de código que vai aparecer bastante por aí. Esse for each vai imprimir o string. Ah, Paulo, eu queria imprimir o nome do autor, então não serve esse caso. Tá bem? Esse tal de method reference é só para casos muito particulares que, dado X, faça isso. Exatamente isso. Se eu quisesse imprimir o autor, é uma outra invocação de método, não dá para usar essa sintaxe. Esse aqui vai imprimir o P, que por sua vez, dentro do object, vai chamar o toString, né? Dentro do println. Dúvidas? Não tem. Não tem. O que seria aqui meio... não tem um placeholder, o que vai ter aqui é esse caso aqui, tá bem? Tá? Tem aquelas linguagens que você tem o asterisco, você fala, pega o primeiro argumento, né, do lambda, não tem, no Perl, né, pega o primeiro argumento da função, ou pega o enésimo argumento da função, não tem isso no Java, tá? Isso é tudo que tem no lambda, você precisa ser explícito. Lembrando que no Java tem essa tradição, tá? Ele quer evitar muita mágica no seu código e que fala, o que isso aqui quer dizer mesmo? Não. Esse aqui já é um nível bem, para quem é programador velho Java, sabe que eles já foram bastante além aqui. Legal? Dúvidas? Olha só, eu passei aqui já 3 conceitos, hein? Eu passei o método, o default método, que uma interface pode ter método, passei o lambda e passei esse aqui, que é o método reference. Certo? Por último, eu queria mostrar um pouco da API que entrou junto com collections mesmo, que é o tal dos streams. É o seguinte, algum de vocês perguntou, o perguntas não tem o método reverse? Alguém até percebeu que eu tentei caçar, né? Não tem. E tem vezes que você vai digitar um monte de método aqui, filter, você fala, não tem filter? Falaram que no Java 8 entrou um monte de coisa funcional, cadê o filter? Por vários motivos, o pessoal da Oracle optou por não encher de métodos a interface list e a interface collection. Em especial por um motivo, porque collection é mutável ou é imutável no Java? List é mutável ou é imutável no Java? É pior do que isso, não é especificado, tá? Se for ler o contrato da interface, está escrito, depende da implementação, que é a pior coisa que podia acontecer, tá bem? Nas linguagens mais modernas tem as 2 famílias, né? Tem a família das coleções mutáveis e das coleções imutáveis. Por esse motivo, imagina se tivesse um método filter aqui. O que o filter ia fazer se essa collection fosse imutável? Ele ia devolver uma nova collection? Mas aí não pode mudar a assinatura do método, mas aí ia ser void na outra. Entenderam o problema? Por diversos desses motivos, eles inventaram aqui um conceito de string. String seria como um fluxo de objetos mesmo. Dada essa coleção, me dá todos os elementos dela aí que eu vou sair percorrendo. E dentro desse string, que é a interface mais importante que entrou no Java 8, tem um pacote justo para ele, aí sim tem esse monte de método aí, ó. O nmatch, close, collect, count, distinct, filter, flat map, map e etc. Aqui tem esse monte de objetos aí. Tá certo? Então, por exemplo, a gente quer filtrar em só quem tem mais de uma resposta. Para filtrar, adivinha, ó, estou dando contraespaço, ele está falando que ele recebe um tal de predicate aí. Será que eu vou dar new predicate e tal? Eu não vou dar new predicate. A gente não precisa conhecer tão bem as interfaces para trabalhar com lambda. Porque adivinha, essa interface só tem um método. Pouco me importa o nome do método que ela vai usar, eu vou escrever aqui que, dado uma pergunta, eu só quero ficar com as perguntas que o getRespostas.size for maior ou igual a 1.
Tá certo? Olha lá, não sei. Você nem precisa saber que filter recebe um cara que chama predicate. Legal? A gente vai começar a trabalhar assim, que nem consumer. Eu nem sei que aquele método chama accept, porque você trabalha de uma forma que aquilo não importa muito. Dúvidas aqui? Mais ainda, hein? Eu quero filtrar esse cara aqui e eu quero pegar quantas respostas são, ó. Dada a pergunta, eu quero saber quantas respostas tem essa pergunta. O map ele mapeia, então a gente tinha uma lista de um string de perguntas, a gente agora vai ter um string de integer. Com um monte com os valores de quantas respostas tem cada uma das perguntas com mais de uma resposta. E se eu quiser, eu posso fazer aqui o for each. For each system out println. Se eu rodar esse cara aqui, não apareceu os números? Ponto size, né? Perdão. Olha aí, 1, 3, 2. Por que saiu 1? Eu coloquei maior ou igual, né? Quero só maior que 1. Tá bem? Só saiu o 3 e o 2. Diga. Exato, você pode concatenar, porque essa API de string, ela é uma interface fluente, tá? Eu quero todo mundo que tem maior que 1, e o nome do autor não pode estar vazio. E quero pegar essas perguntas, pegar o tamanho, e eu quero somar todos esses números. Tá bem? Ele tem um map aqui que chama map to int, que aí ele tem algumas vantagens nele, por exemplo, .sum. Tá, estou passando rápido aqui os métodos, senão não vai dar tempo de a gente ver alguns. Mas só para passar a ideia para vocês, que tudo isso que a gente quer trabalhar com collections, na verdade, acabou entrando nessa API de string. É lá que estão esses caras. Esse que é o importante conhecer os métodos. Na interface collection, na interface list, não entrou tanta coisa. Onde entrou muita coisa é no string. Diga. Qual é a vantagem de usar, trabalhar no objeto do que já pegar um objeto pronto do banco, assim, com esses filtros? É curioso, tem uma ligação, tá? Para quem conhece o Link no C# ou a API de string, realmente, isso aqui tem muita cara de select, do que está no where, né? Do select, do que está no where, o que está na esquerda do select é o sum, ou à direita são os filters e tal. Tem muito cara. Mas lembrando, isso aqui você não precisa estar com objeto, não precisa ser objeto do banco de dados. Você pode estar fazendo alguma coisa da tela, né? Você quer colorir e saber alguma coisa, tá bem? Não necessariamente isso aqui é para você fazer com objetos do banco de dados. Você pode fazer, mas você usa isso aqui para um punhado de string que você está trabalhando do seu texto, que você está lendo no arquivo texto. Você quer indexar e saber a palavra mais frequente do seu texto. Tá bem? Realmente aqui fica muito com cara de banco de dados, mas não é só para banco de dados. Só para entidades do seu banco de dados, do seu modelo relacional. Tá ok? Quando eu utilizar o string, eu estou pegando os valores e não o objeto original. Perfeito. Uma transformação, o original não foi afetado. Importantíssima essa observação. Tudo que a gente faz aqui, não vai acontecer nada se depois eu fizer um outro for each aqui, ó. Por mais filter, por mais remove que eu tenha feito ali, aqui vai tudo continuar como estava antes. Porque o string, ele vai pegar os elementos numa cópia do fluxo, tá bem? Ele não altera a coleção ou o objeto que está por trás dele. Ele retorna um string, tá? Desde o primeiro momento que ele pegou o string, aquela collection já não tem mais nada a ver com aquilo, com esse string. E aí, como você continua só trabalhando com string, aquela collection continua intacta. Dúvidas? Não tem como forçar essa relação. O que dá para você fazer é pedir de volta uma collection, tá? E é isso que eu queria chegar, ó. Eu queria chegar aqui no collectors. O collector é a forma que, dado esse monte de... Tá vendo que aqui eu tenho um monte de inteiros? Aqui eu tenho um monte de inteiro. Eu quero uma lista de inteiro. E você não pode fazer isso aqui, list de integer, inteiros, igual isso aqui. Por que não pode?
Porque esse cara filter e map devolvem outros strings. Um string de integer. Você precisa pegar... Você podia fazer isso aqui, ó. Você podia aqui no final fazer um for each, dê um new numa ArrayList ali fora e fica adicionando. Só que já tem um cara meio pronto para isso. E ele chama o collect. E esse collect ele recebe, que é um pouquinho chato, ele recebe um collector que vai agrupar todo mundo numa lista. Tá bem? Isso aqui é um pouco chato, tá? Porque foi muito discutido no Java, eles falaram, isso aqui devia ser mais simples, isso aqui devia ser to-list, eu concordo, tá? Mas tem uma discussão enorme lá nas threads do Java 8, por que motivo eles optaram por escrever uma sintaxe um pouquinho esdrúxula como essa. Não é especificado, mas nesse caso ele vai devolver imutável, não é especificado, tá bem? Olha só para terminar, não vou mostrar o optional, vou mostrar por que esse collect parece, ele é estranho, né? Você fala, pô Paulo, ficou complicado, então eu pego uma lista, pego o string, filtro, somo, mapeio, faço reduce, tem map reduce, tá bem? Tudo aquilo do funcional que vocês conhecem por aí, tem find first e um monte de método. Depois que você fez um monte dessas operações, você pode agrupar. Quer ver um exemplo? Eu vou pegar todo mundo que tem mais de uma resposta, e no final aqui, eu vou fazer um collect usando um coletor especial. Tem vários coletores no Java 8, inclusive uns, por exemplo, que chama group by. De novo, voltando a essa ideia de select de banco de dados, né? De álgebra, né? Álgebra relacional, né? Ele tem um group by aqui, que você pode falar através de quem que você está querendo classificar. Por exemplo, eu quero classificar de acordo com o autor. E esse cara vai me devolver um mapa, porque ele fez um group by. Olha que legal. Ele me cria um mapa que, dado o nome do autor, ele me dá a lista de todas as perguntas daquele autor. E adivinha, isso aqui é uma operação que a gente faz o tempo inteiro, hein? Quando a gente está no dia a dia trabalhando com listas, vira e mexe e a gente fala, preciso do mapa que mapeia essa chave, o ID, né? Imagina que essa pergunta tivesse um ID. Vou até tirar o filter. Eu podia pegar aqui a pergunta, ponto, get ID. E aqui ele ia me dar um ID para a lista de perguntas que tem o mesmo ID. Ou dá até para remover, tá? Se você usar um toMap, tem outro método que garante para você que não tem repetição. Tá bem? Então a gente tem métodos avançados como esses aqui de agrupamento. Dá para você agrupar pela soma, dá para fazer umas maluquices em 2, 3 linhas. E se a gente tivesse que fazer isso aqui na mão você tinha que fazer map, new hash map. E aí faz o forzinho e faz. Pega o autor da pergunta, vê se esse autor já está no hash map. Se já está, adiciona a pergunta. Se não está, dá um new ArrayList, adiciona no mapa para depois adicionar a pergunta. Tá? Essas 2 linhas aqui já fazem isso. Essa é uma operação que aparece muito frequente com collections. Tá? Eu diria até mais do que você ficar filtrando. Vai estar disponibilizado, tá bem? Eu comito lá e depois a gente vai deixar num Git. O PDF também. Tá? Tem um post legal que eu escrevi do Java 8 junto com o Turini. Tudo que você precisa saber sobre Java 8. Tem um resumo disso bem sucinto do que a gente viu aqui. Tá? Não deu para passar em alguns outros pontos que eu acho interessante. Uns outros que eu acho interessante é o optional que entrou no Java 8. E esses outros métodos. Quer ver? Eu vou até mostrar rapidamente aqui. Ó. Eu filtrei aqui um monte de gente, fiz um mapa. E eu fiz um map to int. O map to int, a vantagem é que ele tem soma, etc. O map sozinho, ele devolve um string que não tem soma. Vocês vão ver isso com o tempo, tá? Não precisa se prender a isso agora. Então, dado esse monte de perguntas, eu pego esse mapa aqui, e em vez do que a soma, eu quero, por exemplo, saber... Por que o ponto não está... Faltou alguma coisa aqui? Perfeito. É o string. Dado esse monte de número aqui, sabe o que eu quero saber? Não vou nem filtrar. Eu quero pegar a quantidade de respostas de todo mundo, e aqui eu tenho um método que se chama average. Posso tirar a média das respostas de todas as perguntas que tem no GUJ.
Tá bem? Ou daquele usuário em particular, se eu filtrar por usuário. Só que olha que legal, esse average não devolve um double para você. Olha o que ele devolve. Ele devolve algo que também todo mundo reclamava no Java por não existir, que é o optional. O optional é aquele cara defensivo em relação ao nulo. Por que ele devolve optional aqui? Já vou chegar no que é. Se essa pergunta tiver tamanho 0, não tem pergunta nenhuma nessa lista. Quanto que é a média? Quanto dá a média? Qual é a média de resposta? Não é 0, isso é pior, né? Porque você vai dividir por 0 no final. Você não pode falar que a média é 0. Na verdade depende do critério. Então, para ele não se expor nessa bagunça, ele te devolve esse optional. Esse optional pode ser que tenha gente aqui dentro, pode ser que não tenha. Tá bem? E ele tem um monte de método legal, né? Ele tem, por exemplo, assim, se ele existir, imprima. Só se existir. Por que ele não foi? Por que ele reclamou? Perfeito, void agora, né? Tá? Se eu tirar aqui. Obrigado. Tá bem? Ele tem um monte de método legal. Ou ele tem aqui, ó, or else. Or else é legal. Tá vendo? Ó, eu quero a média. Ou se não existir a média, me devolva 0. E aí ele devolve aqui a média. Tá bem? Ou ele me dá a média, ou ele dá 0. Ou ele me devolve a média, or else throw um outro cara aqui, ó, new runtime exception. Sei lá, eu. Tá bem? Então o optional tem um monte de métodos para você trabalhar, pra você não ficar com medo do null. Ele nunca devolve null. Ele devolve algo, ó, pode ser que tenha um double aí, pode ser que não tenha. Tá? Inclusive você pode ter um optional de pergunta. Você pode criar um optional da sua classe, em vez de ficar trabalhando com null. Por aí que aí sempre fica aquele if null, if null, if null. O optional você consegue deixar isso mais claro no seu código. Diga. Não tive dificuldade. Só que aqui o problema é que é tudo lazy, tá? É quase tudo lazy num string do Java. Então se você for ficar debugando, você só vai saber que, olha, agora o string vai ser filtrado, agora o string vai ser mapeado. E só na hora que ele precisar mesmo que ele executa. Então você não vai conseguir enxergar. E as exceptions são um pouco ruins de ler, porque se dá uma exception aí no meio, fica meio um pouco estranho. Mas eu acho que é uma questão de costume. Tá bem? É uma questão de costume. Dúvidas? Pessoal, eu queria agradecer a todos. Vou estar aí no evento. Quem quiser ver um pouquinho mais do Java 8, espero que tenham ficado interessados. Está muito legal mesmo. Em especial, vi que vocês ficaram interessados na PageStream. Realmente, também para mim, é o mais interessante. Na verdade, o Lambda, o método Reference, o método Defaults, eles só vieram para poder dar poder para APIs desse tipo. Tá certo? São essas APIs que vão ser legais, né? O resto são truques simples, vocês vão ver, só no começo que às vezes ainda dói a sintaxe, você fala, opa, é assim ou não é? Mas depois é a API que é bem legal aqui. Legal? Muito obrigado.